A palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 10, versículo 44 diz: Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Existe uma mensagem que tem poder de fazer com que o Espírito Santo de Deus desça sobre a vida das pessoas. E eu e você fomos alcançados por essa mensagem. E a nossa missão dentro do ID que Jesus nos comissionou inclui carregar e entregar essa mensagem. Muitas vezes enfeitamos tanto o evangelho e buscamos recursos, até mesmo mundanos, não falando mal, mas recursos do mundo para tentar atrair as pessoas para Jesus. Quando a mensagem que nós devemos entregar é tão simples e tão poderosa, e quando nós a entregamos, o Espírito Santo de Deus se move e opera sinais e maravilhas. Enquanto eu estava lendo o livro de Atos, nessa passagem que eu li para vocês, está falando sobre o momento em que Pedro estava na casa de Cornélio, um homem de Deus, mas que ainda não conhecia Jesus e tudo o que ele havia feito. E Deus enviou Pedro nesse lugar de forma sobrenatural para que Pedro anunciasse as boas novas, para que Pedro falasse de Jesus. E qual foi a mensagem que Pedro falou? A mensagem que fez com que o Espírito Santo descesse sobre a vida de Cornélio e de sua família. A mensagem simples do Evangelho, de que Jesus foi um homem que nasceu como um homem, mas que era Deus. Jesus, quando chegou um determinado momento em sua vida, se batizou, começou o seu ministério, e dentro desse ministério, dentro desse trabalho para Deus, operou sinais, milagres, maravilhas. E que Jesus, ainda que sendo tão bom e maravilhoso, foi perseguido pelos religiosos, mas que Jesus Cristo entregou-se na cruz, porque era necessário ele entregar-se, para que através da morte dele nós recebêssemos a vida eterna. Jesus Cristo ele foi o Cordeiro, que foi morto, o último sacrifício necessário para a remissão de pecados. E todo aquele que crê e recebe Jesus como Senhor e Salvador, recebe o perdão de Deus e recebe a vida eterna. Pedro estava falando sobre isso, que esse Jesus que foi morto na cruz não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia e mostrou-se aos seus. Mostrou as feridas, falou que havia ressuscitado e que havia uma missão agora para os apóstolos, para os discípulos, que era fazer o ide e anunciar o evangelho a toda criatura, todo aquele que receber essa mensagem e crer de todo o coração será salvo. Façam isso. E Pedro estava fazendo isso, falando que esse Jesus Cristo que nasceu, morreu, ressuscitou, vai voltar. Pedro estava anunciando o evangelho de forma tão simples. Enquanto ele falava, o Espírito Santo descia sobre a vida daquelas pessoas. Foi esse versículo que eu li. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Em nome de Jesus, que nós possamos compreender essa mensagem poderosa que nos salvou. Eu creio que boa parte aqui já conhece o Evangelho, já recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Que nós venhamos a compreender essa mensagem e falar de forma simples, de forma clara. Que Deus nos conduza a lugares, a oportunidades onde nós vamos poder falar. Quando perguntarem a respeito da nossa fé, a respeito do que Jesus fez na nossa vida, que nós possamos ter a sabedoria e a paciência para explicar realmente o Evangelho, as boas novas. E eu tenho certeza que se nós abrir a nossa boca para falar a palavra poderosa de Deus, o Evangelho que Jesus fez, enquanto nós ministrarmos, Deus vai fazer novamente como fez ali. O Espírito Santo vai descer sobre as pessoas que estiverem ouvindo e elas vão receber o Espírito Santo. E onde o Espírito Santo chega, as vidas são transformadas, doenças são curadas, pessoas são libertas de vícios, milagres acontecem. Amém? Espero que essa mensagem tenha te edificado, tenha te ensinado um pouquinho sobre a palavra de Deus. Compartilhe ela com alguém, inscreva-se nesse canal se ainda não é inscrito e querendo o Senhor, até o próximo vídeo.